Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse livro aqui, Deus Protege os que Amam, do J.L. Simmel. Apesar desse título e dessa capa, esse aqui ele é um romance policial com um casal que acaba se vendo dentro desse mistério. No início a gente tem a apresentação dos personagens, né? Tanto da mocinha quanto do mocinho, que eu já me esqueci o nome dele só pra variar. É a Cibele e o Paul. O Paul ele é um jornalista barra escritor que viaja meio que ali o continente europeu, o Brasil, as Américas, nesse pós-Segunda Guerra Mundial. E ela é meio que uma professora de línguas, de literatura, que meio que os dois se conhecem, se apaixonam e vivem um relacionamento perfeito. A partir disso daí a gente tem uma série de pistas até chegar no romance policial, que vai acontecer lá pela página 50. Saber o que vai acontecer, principalmente nas sinopses que eu vi, que como essas edições da Círculo do Livro, elas não têm nenhuma coisa a respeito do livro em si, ela só tem fotinhos na capa e na contracapa. Me tirou um pouco o gostosinho da história. Então eu vou pular essa parte e mais assim, a coisas mais técnicas desse livro que eu queria conversar com vocês. Ele é um romance policial de cerca de 250 páginas. Ele tem um ritmo semi-bom. Por que eu digo semi-bom? Em alguns pedaços ele pega muito bem aquele ritmo do romance policial com acontecimento, investigação, procura, fato, que te leva o leitor. Será que é esse aqui o culpado? Será que aquele ali é o culpado? Aqui a gente não vai ter tanto isso. A gente vai ter uma investigação, mas é uma investigação muito superficial que acaba deixando o personagem principal, né, o Paul meio que perdido às vezes ali. Tu tem personagens secundários que são muito bem desenvolvidos e que acabam ficando no esquecimento da história. Parece que o autor se preocupou em desenvolver eles muito bem para depois deixar eles de lado, assim. Eu gostei bastante, principalmente de um dos companheiros dele, o Sr. Kramer, que ele vai ajudar o Paul ao longo de toda a narrativa para que ele reencontre, né? A história da Cibele, assim, que a gente vai descobrindo ao longo da narrativa e ao longo do passar, assim, ela é uma história triste, mas uma história bem comum de pessoas que passaram nesse período pós-guerra sem nenhuma condição de seguir adiante, vamos colocar assim. Eu gostei muito do livro, eu dei 4 estrelas, porque ele, como romance policial, ele me deixou a desejar. Como romance em si, eu gostei mais, principalmente dessa relação meio conturbada, meio que perfeita, essa busca, essa comparação dele com outras mulheres que passaram ao longo da vida dele, né? A gente tem muitas buscas assim, né, para procurar essa mulher perfeita, esse relacionamento perfeito, e ele acaba encontrando, e quando ele se dá por si, ele percebe que não é tudo aquilo, mas que também é tudo aquilo. A escrita do autor, ela é bem gostosa, assim, ela é bem fluídica, não tem muitos travamentos, nem nada do tipo.
Ele, ele tem um quê de investigador social aqui. Ele faz uma crítica grande, né, a essas pessoas que perderam tudo com a guerra. E também uma crítica muito grande aos novos ricos, aqueles ricos que acabaram ganhando dinheiro com a guerra. Eu acho que ele poderia ter se detido um pouco mais nesse assunto, assim, acho que foi muito pincelado. Acho que um leitor mais desatento, ou que um leitor que procura mais entender o fluxo da narrativa principal, não vai ver essas pequenas críticas que ele vai fazendo ao longo da narrativa. Não que isso desmereça o trabalho dele, não é o caso, mas poderia ter sido um romance mais rico e principalmente um romance mais aprofundado. Nós também temos personagens que são diferentes, assim, são deficientes. E o próprio protagonista, ele não tem uma perna e a gente vai descobrir isso logo na terceira página. E o que eu achei muito interessante por conta que isso é só uma característica do personagem, não é uma uma condição assim ou uma coisa para fazer com que a gente sinta pena desse personagem ou algo mais. Como é que eu posso dizer assim? Algo mais deixado de lado, sabe? Ah, isso foi citado em algum momento e foi deixado de lado. E é isso, assim, gente. Eu gostei bastante. Eu ganhei esse livro da Lali, então um beijo pra eles. E eu trouxe um vídeo pra cá. E a gente se vê por aí. Até a próxima leitura. Se gostou, se tem interesse em conversar a respeito dessa história, só deixar nos comentários que eu respondo assim que eu puder. Um beijo grande e boa leitura para vocês.